Olá pessoal, aqui é o professor Emerson Bisco e neste vídeo eu vou falar sobre análise das demonstrações financeiras, mais especificamente sobre análise horizontal e análise vertical, ok? Então vamos dar uma olhadinha aí primeiro na definição de cada um destes dois tipos de análises, para depois assim eu explicar aí com um exemplo mais prático para vocês entenderem um pouquinho melhor. Então vamos lá. Análise vertical. Então, a análise vertical demonstra a representatividade percentual de cada item, ou seja, de cada conta ou grupo de conta contábil das demonstrações financeiras em relação ao somatório do seu grupo. Não se preocupe com a teoria, né? Que às vezes você só vendo a teoria fica um tanto estranho, né? Se você não consegue entender, que eu já vou mostrar um exemplo. E a análise horizontal, ela permite fazer análises comparativas da variação dos valores de cada conta ou grupo de contas contábeis, né, ao longo dos exercícios. Assim, quando ela é aplicada, estamos analisando a variação de cada conta no tempo, diferente da análise vertical, que analisa a conta comparando-a com a outra conta ou grupo dentro do mesmo tempo. Então, são análises diferentes, a metodologia de cálculo é um pouquinho diferente de uma para outra. Eu tenho um exemplo aqui que eu construí, antes de falar utilizar um balanço patrimonial, uma demonstração do resultado do exercício, eu fiz um exemplo aqui bem simples com frutas. Então o que eu construí aqui? Uma tabela que eu tenho aqui 4 tipos de frutas e eu demonstro aqui as quantidades de frutas que eu tenho numa semana e na semana seguinte, que eu chamei de semana 1, semana 2. Então, no que consiste a análise vertical? A análise vertical nada mais é do que eu saber a participação de cada uma das quantidades de cada fruta dentro do total que eu tenho na semana, na primeira semana. Então, eu vou fazer uma conta aqui no qual eu tenho que dividir todas as quantidades que eu tenho aqui de frutas pelo total, ou seja, 5 dividido por 30 dá 16,67%, 10 dividido por 30, 33,33%, 7 dividido por 30, 23,33%, 8 dividido por 30, 26,67%. A soma disto tudo tem que dar 100%, porque seria a mesma coisa que eu dividir 30 por 30 dá 1 inteiro, 100%. Mas para conferir, né, faz a soma para verificar se por um acaso você não cometeu nenhum erro, principalmente quando você está fazendo isto manualmente, seja num exercício, numa prova, enfim. Agora, fazendo análise vertical para a semana 2, é a mesma coisa. Eu preciso dividir todas as quantidades de todas as frutas aqui pelo total. Então, primeiro eu tenho que descobrir o total, fazer a soma. Então, aqui eu tenho 35 frutas, dentre as quais eu tenho 4 maçãs, 8 bananas, 11 peras, 12 mangas. Fazendo a divisão de cada uma delas pelo total aqui, eu encontro o percentual dessas frutas dentro do total. Então, analisando aqui, vou pegar só um ano aqui para não ficar tão confuso. Na análise vertical do ano 2, 11,43% das minhas frutas são maçãs, 22,86% são bananas e 31,43% peras e 34,29% mangas. Ou seja, qual fruta eu tenho em maior quantidade? As mangas. 34% de todas as minhas frutas são mangas. Em segundo lugar, a pera. Em terceiro, a banana. E em primeiro, a maçã. Já no ano 1, na semana 1, perdão, eu não tinha essa mesma configuração. Estava um pouco diferente, né? Na primeira semana eu tinha mais bananas, ou seja, 33% de todas as minhas frutas eram bananas. Em segundo lugar, eu tinha manga. Em terceiro, pera. E por último aqui, a maçã. Então, uma análise vertical, quando eu vou aplicar um balanço patrimonial numa demonstração do resultado do exercício, ele busca fazer esta comparação de cada item que existe no balanço patrimonial, na demonstração do resultado do exercício, com relação a algum total. No caso do balanço patrimonial, total do ativo ou total do passivo, e no caso da demonstração do resultado do exercício, a receita bruta de vendas. Então,
quando eu faço essa continha, eu estou descobrindo o peso de cada item que compõe aquela demonstração, ok? Então é bem fácil. Na verdade, quando você vai fazer uma análise vertical e horizontal, você precisa não se preocupar em fazer a conta, mas sim em interpretar o resultado. E para isso você precisa saber o que cada conta contábil significa para conseguir tirar uma conclusão. Aqui, como eu tenho frutas, eu consigo tirar só esse tipo de conclusão, qual que tem mais participação. Agora, se eu tivesse uma preferência por frutas, minha fruta preferida fosse a pera, minha banana preferida é boa, né? Eu tinha, não era a fruta que eu tinha em maior quantidade de todas as frutas que eu possuía. Então, para mim, poderia ser algo preocupante. Eu precisaria verificar por que eu tenho menos peras perante as frutas, se é desta fruta que eu gosto mais. Então, em contabilidade, eu faria este tipo de questão. Só que, obviamente, eu não vou usar frutas, né? Eu pego a conta contábil. E aí, quando eu tenho algum número que está me chamando a atenção, eu preciso verificar o que está ocorrendo com aquela conta contábil, com aquele grupo de conta contábil, para assim entender o que realmente este valor aqui significa e encontrar um problema ou não, se a empresa está, ok? Agora, para fechar a análise horizontal, ela faz uma conta de variação de quantidade de um período para o outro, ou seja, eu tinha 5 maçãs na semana 1, agora eu tenho 4 na semana 2. O que aconteceu aqui? Caiu quanto? Então, 4 dividido por 5 menos 1 vai demonstrar aqui para mim uma queda nas minhas maçãs de 20% nas quantidades. Então, de uma semana para outra, minhas maçãs caíram 20%. As bananas, 20%. Já a pera aumentou 57,14% e as mangas 50%. Aqui eu não faço uma somatória porque estou fazendo outra conta diferente da análise vertical. Na análise vertical eu fiz uma soma e cheguei no 35%, no 35% e no 30%. Então, obviamente, quando eu encontro a análise vertical, a soma tem que dar 100%. Agora, aqui eu estou fazendo outra conta, é uma variação de uma semana para outra. A soma, não existe soma das 2 semanas, então aqui eu não encontro 100% se eu somar tudo. Então, aqui na análise horizontal, eu não preciso fazer uma soma, ok? Então, com isso, eu consigo ver a variação que ocorreu nas quantidades das minhas frutas. Minha pera, houve um aumento de mais de 50%. A minha manga aumentou 50%. Já a maçã e a banana caíram 20%. Para a minha alegria ou para a minha tristeza, dependendo do meu foco da análise. O que eu prefiro? Eu gosto mais da pera? Opa, pera eu vi que eu tinha poucas na primeira semana, fui lá, comprei mais e aí eu consegui manter em alta aí meu estoque. E com isto a pera aumentou 57%. Então, este tipo de raciocínio que você faz numa demonstração contábil é bem simples, né? Na verdade, não requer assim conhecimentos avançados. O que você vai precisar entender é o que a conta contábil significa para que com isto você tire algumas conclusões. Então, vamos partir lá para o balanço patrimonial, que aí fica mais fácil de eu começar a explicar com mais propriedade, com realmente para que serve as análises vertical e horizontal, não é para analisar fruta, ok? Então vamos lá. Bom pessoal, vamos analisar aqui agora um balanço patrimonial de verdade, né? Colocar em prática aí as análises horizontal e vertical dentro dessa demonstração aí para você começar a entender um pouquinho melhor como é que funciona. Bom, então o primeiro passo é fazer a continha. A conta aqui no balanço patrimonial é a divisão primeiro da análise vertical, né, do ano 1, depois do ano 2. Então eu vou pegar aqui o valor de cada uma das contas e grupos contábeis e dividir pelo valor total aqui do meu ativo, tá? Então o ano 1 é 225 mil dividido por 1745, 70 mil por 1745, 1000 dividido por 1745. Eu tenho que fazer a divisão de conta a conta. Aqui no Excel é muito fácil, eu já deixei pronto, obviamente. Então, a partir do momento que eu faço
todas as divisões, eu já chego nos percentuais aqui da análise vertical do ano 1 e também já deixei pronto aqui da análise vertical do ano 2. Então não se esqueça, é só uma divisão. Pegar todas as contas e grupos e dividir aqui pelo valor do total do ativo. Facinho, ano 1 do ano 2. Então eu tenho as duas análises aqui. Depois a análise horizontal, como o próprio nome diz, é feito utilizando-se a linha, né? Eu vou comparar a evolução de cada uma das contas e de cada um dos grupos. Ou seja, eu vou pegar o ano mais recente, dividir pelo mais antigo e eu vou excluir o 1. Então eu vou fazer isso com todas as contas, uma a uma. Com isso eu consigo descobrir a evolução dessa conta de um período para o outro. Nesse caso aqui é ano. Então, 234.950 dividido por 225.000 menos 1, eu tenho o valor aqui de 4,42, ou seja, o ativo circulante dessa empresa de um ano para o outro aumentou 4,42%. Mesma coisa aqui para o disponível, para conta caixa, bancos, aplicações financeiras, mesma coisa, tá? E aqui eu tenho a evolução dessas contas de um período para o outro. Então, com isso, eu já tenho pronto as contas aqui que são bem simples, bem fáceis de fazer, né? A conta aqui, na verdade, não tem nenhum segredo, é só você se atentar qual é o item que você precisa pegar para fazer a divisão certinho, sem problema. E agora fazer uma análise. Então, para começar a dar os primeiros passos na análise, eu vou pegar aqui alguns exemplos para você começar a entender como é que funciona. Eu queria deixar bem claro que a análise vertical e horizontal ela é bem subjetiva, né? Por quê? Porque cada pessoa vai tentar extrair a informação que ela precisa de acordo com a necessidade. Então, apesar de existirem padrões de interpretação, não existe assim uma receita de bolo no qual eu vou dizer aqui para você, agora você faz exatamente isso. Não é bem assim, porque cada empresa tem uma característica diferente, cada empresa vai proporcionar aí um resultado diferente da análise. Cada empresa, cada período tem uma evolução, né, uma modificação dos números diferentes que não tem um padrão no qual pode se estabelecer uma leitura pré-montada, né? Muitas pessoas querem já a definição pré-montada e não é assim que funciona, né? Então eu preciso interpretar os índices e tirar aí algumas conclusões. Então, que eu vou fazer? Vou pegar algumas contas aqui aleatoriamente e eu vou falar para você se esses índices aí têm alguma relação boa, ruim, e se possui alguma relevância, ou seja, se deve se preocupar com esse índice, se tem que ir atrás de mais detalhes para descobrir se há algum problema com essa conta contábil, com esse grupo contábil e consequentemente com a empresa. Então, por exemplo, vou pegar aqui a conta caixa. Então a conta caixa, eu diria que ela é uma conta que não tem relevância nenhuma na análise nossa. Por quê? Porque apesar aí da análise horizontal ter apresentado um valor, uma variação, né, de 25%, ou seja, de um ano para o outro, o caixa caiu 25%, a sua representatividade dentro do total do ativo, que eu olho aqui na análise vertical, ela é muito pequena. Ó. Ela não chega a 0,10% nos 2 anos. Ó. Então eu tenho 0,06% e 0,04% no ano 1 e no ano 2, respectivamente. Então, sem relevância nenhuma, né? O administrador não vai se preocupar com essa variação negativa aqui de 25%, né, que é um número que chama atenção no primeiro momento, a partir do momento que eu olho a representatividade da conta dentro de todo o ativo. O caixa dela tem uma expressividade muito pequena dentro de todos os bens e direitos que a empresa possui. Então aqui você já começa a entender mais ou menos como é que funciona aí a interpretação desses números da análise horizontal e da vertical. Pegando outra conta aqui, ó, conta estoques. Então a conta estoques ela apresentou aqui uma variação de 23,33% de um período para o outro, aumentou bastante em percentual, né?
Mas a hora que eu olho aqui a representatividade dela dentro do grupo todo do ativo, com relação a todos os bens e direitos que a empresa tem, o grupo de estoques aqui, ó, não chega a 2%, 1,72% no ano 1, 1,96% no ano 2. Ou seja, o estoque é bem pequenininho, perto de todos os bens que a empresa tem. Então, essa pequena variação aqui, que ocorreu de um ano para o outro, apesar de aparecer aqui na análise horizontal uma variação alta, o valor é muito pequeno. Então, qualquer oscilação que ocorre no estoque acaba impactando numa variação muito grande aqui na análise horizontal. E aí dá-se a impressão de que é algo que variou muito de um período para o outro, mas na verdade não teve uma variação tão grande assim. Agora, pegando um outro grupo aqui, ó. Deixa eu pegar o grupo do imobilizado. Ó. Eu vejo aqui que no imobilizado houve um aumento de 13,94%. E aí não é um número assim que chama tanta atenção, mas a hora que eu vou olhar a análise vertical, eu começo a perceber aqui que esta empresa ela tem uma grande concentração de seus bens aqui nesse grupo imobilizado. O que é o grupo imobilizado? É o grupo no qual tem basicamente aí todos os bens da empresa, veículos, máquinas, móveis, equipamentos, computadores, imóveis, né? Então tudo que a empresa tem de bem efetivamente. Então esse aumento de 13,94% aqui, a partir do momento que eu junto ele com a análise vertical, eu consigo perceber que por ele ter uma representatividade tão grande perante todos os bens da empresa, essa variação pequena de quase 14% representa aí indica um acontecimento bom aí para a empresa. Por quê? Se a empresa está aumentando os imobilizados dela, provavelmente ela está investindo nas suas atividades. Então, com esse crescimento no imobilizado, eu posso dizer que seria uma coisa boa, né, para a empresa, e justamente porque ela está provavelmente se preparando para conseguir produzir mais, né? A vender mais produtos, ou se for uma indústria, produzir mais produtos. Então é um indicativo muito bom para essa empresa. E aí eu posso perceber que houve aqui, ó, basicamente o crescimento que a empresa acabou tendo aqui de um ano para o outro que puxou esse aumento no imobilizado foram os veículos, que cresceram aqui 40%. A participação deles no total aqui do ativo é pequena, né? Mas como houve uma variação aí de 40%, ele acabou puxando essa média aqui do imobilizado e também de máquinas e equipamentos, né? Então as máquinas e equipamentos cresceram também, foi pouco, né, 5,19%, mas elas têm uma certa representatividade de todos os bens e direitos que a empresa tem, passam de 10% de tudo que a empresa tem, né, é um crescimento relativamente bom, mas o que mais chama atenção aqui são os imóveis, ó. Aumentou 18%, mais de 18% de um ano para o outro, e os imóveis têm uma participação bem grande em todos os bens da empresa. No ano 1 quase 35% e no ano 2 um pouquinho mais aí que 37% de todos os bens que a empresa tem. Então isso está indicando aí que a empresa provavelmente comprou aí algumas instalações ou prédio novo por ela estar pretendendo provavelmente aí aumentar a sua produção. Então, basicamente, você faz as análises com base nisso, né? São escolhidas as contas que mais chamam a atenção da pessoa que está fazendo a análise e, consequentemente, se tira algumas conclusões de acordo com a conta. Então, por isso que é importante você entender o que cada conta, o que cada grupo contábil significa, porque se você não sabe o que esses grupos ou contas significam, você não consegue interpretar esse resultado, fica muito vago, né? É muito estranho. Eu tenho aqui, por exemplo, os depósitos judiciais, eles caíram de um período para o outro 40%, só que eles representam bem pouco dentro de todos os bens da empresa, mas mesmo assim, depósitos judiciais, né, era um direito que a empresa tinha para receber, ela provavelmente recebeu já uma boa parte, então já liquidou aí praticamente metade, né, quase metade do que ela tinha para receber.
Então, de acordo com essas análises aqui, o administrador vai dar uma olhadinha. Se houver necessidade, né, se tiver algum índice que está indicando aqui sim uma variação muito grande e não consegue se tirar nenhuma conclusão, aí sim o administrador vai ter que buscar mais detalhes. Ele vai ter que, se ele se ele fizer parte da empresa, ele vai conseguir dentro da empresa buscar mais detalhes e na contabilidade, levantar mais detalhes sobre as contas contábeis para conseguir descobrir o que aconteceu naquele grupo ou naquela conta contábil onde está o problema da empresa, ok? Então, né, a análise ela acaba sendo bem subjetiva, como eu falei. As contas são simples para se encontrar os índices, o mais complexo seria a análise, né, e como eu disse, não existe uma receita de bolo, vai da necessidade de cada um dos analistas. Agora vamos dar uma olhadinha aqui no passivo, nas obrigações da empresa. Bom, se lá no ativo eram os bens e direitos que eu analisei, aqui no passivo eu vou analisar as obrigações que a empresa tem com terceiros, que é representado pelo passivo circulante ou não circulante, e as obrigações que ela tem com sócios acionistas, representado aí pelo patrimônio líquido. Bom, essa empresa aqui, ela tem um passivo circulante no qual houve aqui um aumento de um período para o outro de 51%. Um aumento do endividamento dela. O endividamento dela cresceu no curto prazo, né, passivo circulante, aumentou mais que 50%. Isso já me chama a atenção, né, vou querer entender um pouquinho isso melhor. Mas antes de falar sobre esse endividamento, eu vou aproveitar que o passivo não circulante, já no passivo não circulante houve uma queda de 24,83%. Então ela já conseguiu eliminar algumas dívidas de longo prazo. Pode ser uma estratégia que a empresa esteja adotando em liquidando obrigações de longo prazo e ficando com obrigações aqui de mais curto prazo, porque ela já tem uma capacidade melhor para estar pagando essas obrigações de curto prazo e, consequentemente, ela não deve estar investindo mais, né, já que apareceu lá no balanço os investimentos lá na parte do ativo imobilizado. Provavelmente imobilizado, normalmente a empresa toma recursos de longo prazo para investir. Provavelmente essas pendências de empréstimos e financiamentos provavelmente são efeitos daquele aumento que ocorreu lá no ativo imobilizado da empresa, e que agora a empresa só vem saldando e, consequentemente, essas dívidas vão diminuindo cada vez mais. Isso está demonstrando aí uma boa administração da empresa, uma empresa que controla muito bem aí os seus investimentos e, consequentemente, ela acaba tendo um pouco de endividamento aí com terceiros, porque se eu pegar o passivo circulante ou não circulante do ano 1, eu tenho aqui quase 30% de concentração das dívidas. E no ano 2 também, isso não mudou muito, até cai um pouquinho, né? Somando os dois aqui vai dar quase também 30%. E aí eu consigo enxergar aqui que a grande concentração das obrigações que essa empresa tem está com os próprios sócios acionistas. 70%, pouquinho mais que 70%, né? Não mudou muito de um ano para o outro. Houve uma variação aí pequena de 8,07%, que você pode enxergar aqui, é bem pouco. Ou seja, essa empresa quase não tem muitas dívidas com terceiros, mas concentra mais suas obrigações aí com os próprios sócios acionistas. Então, ela não vem se endividando mais com terceiros por algum motivo que ela deve ter encontrado, né? Provavelmente aí ela não está fazendo nenhum tipo de investimento, ou o custo de captação de dinheiro com terceiros está muito alto e ela acabou concentrando aí a captação de dinheiro aí com os próprios sócios acionistas. Então, esse é um grande indicativo. E eu posso verificar aqui, né, nas obrigações de longo prazo, os empréstimos eles caíram aí de um período para o outro 56%, bastante, mas também eles não tinham grande representatividade em todas as obrigações que a empresa tinha. No ano 1 era um pouquinho mais, quase 1,5%, e no ano 2 já caiu para menos de 1%, está chegando quase a 0,50%. Então ela tem bem um endividamento muito baixo aí na linha de empréstimos com terceiros.
E a mesma coisa aqui para financiamentos, né? Financiamentos era 7% de todas as dívidas que essa empresa tinha, e no ano seguinte ela caiu para quase 5%. Houve aí uma queda de quase 25% de um período para o outro. Então a empresa vem administrando aí suas obrigações com terceiros, e aí as obrigações mais pesadas com terceiros aqui praticamente são inexistentes, né? Todas elas são muito baixas. Então, com isso você consegue ver como que a empresa está administrando as obrigações dela, né? É bem interessante que você precisa utilizar a análise horizontal e a vertical junto, uma autocomplementa a conclusão que você pode tirar da empresa, né? Então, bem, né, como eu disse, né, você repetitivo aqui, é bem subjetivo essas análises. Então é bacana, é fácil, é uma coisa simples, né? Basta se atentar bem aí ao significado de cada conta ou grupo contábil para que você comece a dar aí os primeiros passos nesse tipo de análise, que ajuda muito não só quem está administrando a empresa, pessoas que investem em empresas que compram ações, os investidores, corretoras, né, que administram carteiras de ações, elas utilizam muito a análise horizontal e vertical para acompanhar a evolução da empresa no decorrer aí dos períodos. É muito bacana. E para fechar aqui, eu vou mostrar a demonstração do resultado do exercício, como é que funciona. Primeiro a conta aqui é um pouquinho, a conta é a mesma, né? Eu ia falar um pouquinho diferente, a conta é exatamente a mesma, mas tem que tomar cuidado que no balanço patrimonial nós utilizamos o total do ativo e o total do passivo, pegamos todas as contas e dividimos pelo total do ativo e pelo total do passivo em cada um dos grupos. Aqui eu vou utilizar todas as contas abaixo da receita bruta de vendas, e todas as contas serão divididas pela receita bruta de vendas. Então aqui na análise vertical eu vou pegar 131.188 dividido por 728.823, e aí eu tenho o valor de 18% de análise vertical para os impostos sobre vendas no ano 1. Receita líquida de 597.635 dividido por 728.823. E aí eu tenho o valor aqui de 82% de análise vertical para o grupo de receita líquida de vendas. E assim por diante. É uma conta bem simples. Então, só tomar cuidado para não confundir, porque tem pessoas que faz o seguinte raciocínio. Todas as linhas dividido pela última. E aqui eu não posso fazer esse tipo de raciocínio, porque aqui no balanço patrimonial eu pego todas as contas dividido pelo total do passivo, por exemplo, né? E como o total do passivo está na última linha, as pessoas não guardam o raciocínio, guardam uma mecânica, fica uma coisa mecânica, para ficar mais fácil de lembrar como é que faz a conta, né? Então acabam fazendo essa tremenda confusão aqui na DRE, porque aqui na DRE eu não vou pegar todas as linhas e dividir pela última, eu vou pegar todas as contas e dividir pela receita de bruta para encontrar a análise vertical. Mesma coisa para o ano 2, né? Um exemplo aqui, ó, o lucro líquido do exercício 146 mil dividido por 929 mil, eu tenho o valor de 15,72%. Ok? Ou seja, o lucro desta empresa no ano 2 foi 15,72% da receita bruta de vendas, né? Se eu pegar 929 e aplicar 15,72%, eu vou encontrar o valor de 146%. Ok? E análise horizontal, novamente, aí é igual, né, em todas as demonstrações, é a variação de um ano para o outro. O ano mais recente dividido pelo ano mais antigo, menos 1, e eu tenho o valor da variação que ocorreu nestas contas. Então, pegando aí a receita bruta de vendas, eu tenho um indicativo muito bom, né? Essa empresa conseguiu um crescimento nas vendas de 27,47%, demonstrando aí que a empresa está conseguindo vender mais, né? Então isso já é um bom indicativo. A receita bruta de vendas pode ser, essa análise horizontal pode ser utilizada aí para
para conferir se as metas de vendas que foram estabelecidas aí pela área comercial foram cumpridas. Então, se a empresa tinha uma meta de vendas, começou o mês com um resultado, terminou o mês com outro resultado, a hora que eu aplico uma análise horizontal, por exemplo, eu consigo ver se a meta de crescimento de 10, 15, 20, 30% foi atingido. Neste exemplo aqui, a empresa conseguiu um crescimento de 27,47%. Vamos supor aí que a meta dela era crescer 25%. Então ela bateu a meta dela, cresceu até um pouquinho mais. Então, bacana, né? Agora, alguns números que me chamam a atenção aqui, ó, lucro operacional, ó, houve um crescimento de mais de 200%. Tudo bem que o lucro não era tão alto aqui no primeiro ano, 8%, saltou para o ano 2 para quase 20%. Um indicativo muito bom, né? Então, para um aumento de receita que foi só de 27%, o lucro operacional saltar mais de 200%, significa que a empresa, além de ter conseguido um aumento nas metas aí de venda, ela conseguiu conter bem aí as despesas, né? Então as despesas acabaram não crescendo tão rapidamente como a receita. Isso é ótimo, né? Então imagine você aumentando seu salário e consequentemente seus gastos vão aumentar, mas o seu salário cresce mais rápido que esses gastos, ou seja, vai sobrar mais dinheiro no seu bolso no final do mês. Foi o que aconteceu com essa empresa aqui, ó. Mas olhando aqui a última linha, que é a mais interessante, que é o lucro da empresa, né, o que sobrou depois da empresa pagar todas as contas, que é o bem interessante, ó, 55,32% de aumento de um ano para o outro. Então, no ano 1, esta empresa tinha uma margem aí de lucratividade de quase 13%. No ano 2, já foi para 15,72%, quase 16%, um aumento aí de mais de 50%. Então, excelente desempenho, né? Ó, se as vendas dela aumentaram 27,47%, mas o lucro aumentou 55%, ou seja, o lucro aumentou mais do que as receitas aumentaram. Porque é muito comum, às vezes, a empresa aumentar a receita, mas aumenta os gastos também, os custos, as despesas, os impostos. E aí, às vezes, ela aumenta, mas o aumento da receita bruta de vendas de alguns percentuais não é refletido no lucro. Por exemplo, uma empresa que aumentasse as suas receitas em 30%, quando eu verificasse o aumento do lucro, o lucro só atingiu um aumento de 10%. Não foi proporcional. A empresa vendeu 30% a mais, mas o lucro não acompanhou. Aumentou só 10%. Agora, neste exemplo aqui, foi ótimo, né? Porque a empresa conseguiu aumentar em 27% e o lucro em 55%. O lucro foi quase o dobro de aumento que a receita conseguiu. Então a empresa está sendo muito bem administrada. As despesas, receitas não operacionais que ela tinha em um ano, no ano seguinte não ocorreram. Então houve uma queda aqui total. Ela no primeiro ano de 59 mil, no ano 2 não tinha nada, então sumiu, né? Uma despesa a menos, a empresa conseguiu aqui um resultado melhor. Outra conta que me chama a atenção aqui, deixa eu ver, despesas comerciais, ó, 13%. Essas despesas representavam aí 16,46% em um período, no outro 14%, mas como eu posso verificar aqui, de um ano para o outro houve um aumento, mas não houve um aumento tão grande. Foi muito bom, né, que a empresa conseguiu alavancar aí bastante sua receita bruta, mas como eu disse, né, os gastos delas não subiram na mesma proporção do que as vendas subiram. Ótimo, isso é o sonho de qualquer empresa. Está demonstrando que essa empresa está sendo muito bem administrada. Desde lá do balanço eu já comecei a enxergar isso. Cheguei aqui na DRE já tirando uma conclusão muito mais sólida. Então, como eu disse, né, eu preciso ir analisando item a item, o que me interessa, e aos poucos eu vou formando uma imagem, né, com esse quebra-cabeça para tirar uma conclusão mais consolidada aí desta empresa, ok? Bem bacana, né? Agora, outro tipo de comparação que eu poderia fazer aqui seria o seguinte, ó. Se eu comparasse o resultado aí da análise vertical
tanto do ano 1 como do ano 2, do ativo circulante e do ativo não circulante, o que eu poderia tirar em cima desses resultados? Bom, então vamos voltar ali para o ativo. Ó. Eu poderia, assim, num primeiro momento, perceber aí que a empresa tem mais bens e direitos aí no longo prazo, né? O ativo não circulante dela é bem maior do que o ativo circulante. Essa empresa tem poucos bens que giram, né? O ativo circulante são os bens que são utilizados ali nas atividades que giram, né? Ela compra mercadoria, fabrica, vende, recebe, virou dinheiro, compra de novo e assim por diante. Então ela tem pouca coisa ali, fica mais concentrado aqui no não circulante. Provavelmente esta empresa aqui é uma indústria, porque a indústria precisa de mais imobilizado para funcionar normalmente. Então isso aqui tem um aspecto de ser uma indústria. Eu não sei, né? Eu não coloquei o tipo de empresa aqui propositalmente, justamente para que você também consiga refletir sobre isso, pensar através dos resultados obtidos aqui na análise, também conseguir verificar a qual segmento essa empresa tende a pertencer com base nesses índices. É bem bacana, né? Todas as informações que você consegue extrair destes índices, né? Então eu tenho aqui uma grande concentração dos bens no longo prazo. Essa empresa também provavelmente tem uma marca forte aí no mercado, né? Então eu posso notar que, apesar de não ter havido nenhuma variação de um ano para o outro aqui nas marcas e patentes, mas as marcas e patentes aqui têm uma grande relevância no total do ativo da empresa. Era 17,19% no ano 1 e no ano 2 quase 16%. Então eu estou começando a ver que é uma indústria que tem uma marca forte aí que atua no mercado, ok? Bem interessante, né? Conseguir essas conclusões aí com base só numa análise horizontal e vertical, sem saber que segmento essa empresa faz parte. Bom, finalizando aqui, era isso que eu gostaria de estar falando neste vídeo, né? Então, análise horizontal e vertical não é um bicho de 7 cabeças e tudo depende das informações que quem está analisando quer extrair. Eu posso extrair inúmeras informações de acordo com os resultados obtidos. Outra importante metodologia que também é aplicada em análise horizontal e vertical não é só olhar os índices da própria empresa, mas também pegar uma empresa concorrente que tenha mais ou menos as mesmas características da empresa que eu estou analisando e comparar. Pegar as duas empresas, aplicar análise horizontal e vertical das duas e tentar olhar os índices das duas para ver se eles estão mais ou menos parecidos. Como, por exemplo, se isso aqui fosse uma indústria do segmento automotivo, por exemplo. Então, a partir do momento que eu vejo que ela concentra mais os seus bens e direitos aqui no longo prazo, quase 90% de todos os bens e direitos estão no longo prazo. Se eu pegasse o balanço patrimonial de uma concorrente e fizesse as análises horizontal e vertical e também desse uma olhada, eu iria estar analisando lá se também a concentração dos bens e direitos dessa concorrente está se comportando da mesma maneira. Por quê? Porque se eu pegar uma concorrente que, por exemplo, já inverta este resultado, o ativo circulante dela seja bem maior do que o ativo não circulante. Então eu tenho, por exemplo, 60% no ativo circulante e 40% no não circulante. Aí já é para chamar atenção. O que está acontecendo? Qual que é essa situação desta concorrente aí? Deixa eu dar uma olhada, deixa eu fazer análise da demonstração do resultado também para ver se ela está tão bem quanto a minha ou se ela está melhor ainda, porque a outra empresa pode estar adotando outra estratégia e aí ela pode estar colhendo outros resultados que podem ser melhor ou que podem ser piores do que a empresa que eu estou comparando. Então é legal, né? Normalmente quem utiliza muito disso são analistas que ficam verificando o desempenho de várias empresas. Então normalmente eles acabam se especializando em um segmento e eles conseguem olhar várias empresas e com isso conseguem traçar alguns paralelos, né? E aí fica bem interessante a análise. Ela fica bem complexa, obviamente, mas ela fica bem interessante porque
ele consegue verificar os diferentes estilos de gestão e os efeitos financeiros causados por esses diferentes estilos de gestão. Então também é mais uma opção, né? Então a análise horizontal e vertical não deve ser só aplicada na própria empresa para analisar somente ela, mas sim também para analisar alguns concorrentes, colocar lado a lado e verificar, né, quais as estratégias que estão sendo tomadas por quem aí que está sendo a melhor aí no mercado. Porque quando se administra uma empresa, não dá para tomar todo tipo de estratégia. Normalmente o administrador vai lá, vai adotar uma estratégia que ele acha mais correta, vai aplicar e vai mensurar esses resultados. E esses resultados são mensurados aqui através do balanço patrimonial, da demonstração do resultado do exercício. Com essas demonstrações, o administrador consegue enxergar se o que foi tomado de decisão, se o que a empresa está fazendo, está surtindo um bom resultado financeiro para ela. E aí, se caso não esteja, que aí entra, né, a mão de quem toma conta da empresa em tomar alguma decisão e tentar mudar, em tentar reverter. E aí, a cada detalhe, né, ele vai ter que ir descendo em cada detalhe para tentar mudar a situação, mudar aquele número, e isso demora um tempo, né, que aí a partir do momento que eu vou fazer uma análise, eu estou analisando o passado, né, já foi. E aí, só a partir do momento que eu vou colocar uma estratégia nova em ação, e aquilo vai demorar um tempo para surtir um determinado efeito. Então, por isso também que é muito comum as empresas fazerem análise horizontal e vertical a cada ano, porque ela vai colocando em prática algumas ações e essas ações elas vão refletir no resultado, mas que muitas vezes demora para se obter o retorno desejado, principalmente em empresa de grande porte, né, que as mudanças são mais lentas do que microempresas, pequenas empresas. Consequentemente, essas empresas são mais sólidas, né, elas demoram mais para terem problemas. Quando tem um problema, esse problema se arrasta por mais tempo, mas também quando ela está numa situação boa, é muito difícil dessa empresa ir por uma situação ruim, só se acontecer algo muito grave na administração ou com a economia. Então é muito bacana. Era isso que eu tinha para falar nesse vídeo. Espero que você tenha conseguido assimilar o conhecimento básico para dar os primeiros passos aí em análise horizontal e vertical, ok? Então a gente se encontra aí nos próximos vídeos. Um abraço e sucesso para vocês.